Cansada de tanta exploração, bloqueei o cartão do meu filho, e quando chegou em casa, tinha mais. A decisão não veio de repente, como um raio em céu azul. Foi uma tempestade que se formou lentamente, durante anos, gota a gota de humilhação e desrespeito. Eu, Adriana, uma mulher que passou a vida inteira curvada sobre uma máquina de costura, com os dedos calejados de tanto criar beleza para os outros, finalmente decidi costurar o meu próprio futuro. Um futuro sem os buracos que Mateus, meu único filho, insistia em fazer no tecido da minha vida. Meu pequeno apartamento, que sempre foi um santuário de paz, havia se tornado o centro de operações da sua irresponsabilidade. Cada fotografia amarelada nas paredes parecia me julgar, testemunhas silenciosas de uma dedicação que se transformou em servidão. A aposentadoria, que deveria ser meu descanso, virou sua fonte de renda ilimitada. O amor de mãe, que deveria ser um porto seguro, virou sua garantia de que nunca haveria consequências. Mas naquele dia, o porto fechou. A tempestade finalmente desabou, não com gritos e pratos quebrados, mas com o silêncio calculado de uma mulher que não tinha mais nada a perder, exceto a si mesma. E eu não estava disposta a abrir mão de mim. Se você se identificou com a minha luta por recomeço e acredita que toda mãe merece um futuro digno, junte-se a mim, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos passos da minha jornada. A chave girou na fechadura com a agressividade de sempre, um som que antes me causava um aperto no peito, uma mistura de ansiedade e resignação. Hoje, porém, eu permaneci sentada na minha poltrona, com uma xícara de chá nas mãos. O calor da porcelana era o único calor que eu sentia, uma calma fria que se instalou na minha alma. Mateus entrou como um furacão, jogando a mochila no chão e vindo direto na minha direção. Seu rosto estava vermelho, a expressão de quem foi contrariado pela primeira vez em muito tempo. Mãe, o que aconteceu com o cartão? Tentei pagar o almoço com meus amigos e passei a maior vergonha. Foi recusado. Você não pagou a fatura? Ele perguntou, a voz carregada de uma acusação que me era familiar. Eu tomei um gole do chá, deixando o silêncio se esticar entre nós. Seus olhos, que um dia eu vi cheios de admiração, agora me olhavam com pura impaciência. Ele me via não como sua mãe, mas como uma funcionária incompetente que falhou em sua única tarefa, servi-lo. Eu não esqueci de pagar, Mateus, respondi, minha voz surpreendentemente firme, sem o tremor que eu esperava. Eu cancelei o cartão. Ele piscou, confuso. A possibilidade de um ato deliberado da minha parte era algo que sua mente simplesmente não processava. Para ele, eu era um elemento passivo no universo dele, uma constante que existia apenas para facilitar sua vida. Cancelou? Por quê? Você enlouqueceu? Como eu vou fazer minhas coisas agora? Essas, eu disse gesticulando para o ar, são as perguntas erradas. A pergunta certa é, como você vai fazer as suas coisas agora? Ele riu, um som seco, sem humor. Isso é algum tipo de brincadeira? Um castigo porque eu não liguei ontem? Qual é, mãe? Desbloqueia isso. Eu preciso dele. Não, eu disse, e a simplicidade daquela palavra pareceu ecoar pelo apartamento. Foi a primeira vez em anos que aquela palavra saiu da minha boca sem uma desculpa, sem uma justificativa, sem um pedido de perdão. Apenas não. Vendo que sua tática de pressão não funcionaria, ele bufou e deu as costas, marchando em direção ao seu quarto. Tudo bem, quando você parar com esse drama, a gente conversa. Foi então que a segunda parte do meu plano se revelou. Ele enfiou a chave na fechadura do quarto e a girou. Nada. Girou de novo. O som metálico da chave batendo contra uma fechadura que não a reconhecia era música para os meus ouvidos. Ele se virou para mim, a confusão em seu rosto agora dando lugar a um pânico crescente. O que você fez? A chave não está funcionando. Eu troquei a fechadura, informei, tomando mais um gole de chá. A calma com que eu falava parecia desarmá-lo mais do que qualquer grito faria. Ele estava acostumado com minhas lágrimas, com meus apelos. Ele não sabia como reagir a essa nova versão de mim, uma mulher feita de aço e determinação. Você trocou a fechadura do meu quarto? Você não pode fazer isso. Minhas coisas estão aí dentro. Ele gritou, finalmente perdendo o controle. Primeiro, comecei, colocando a xícara no pires com um clique deliberado. Não é o seu quarto, é um quarto na minha casa. Uma casa que eu paguei com décadas do meu trabalho. Segundo, suas coisas não estão mais aí. Apontei com o queixo para o canto da sala, perto da porta de entrada. Lá, 2 malas grandes e uma caixa de papelão estavam perfeitamente arrumadas. Eram as mesmas malas que ele usou quando foi para a faculdade, cheio de sonhos e promessas que se evaporaram com o tempo. Eu havia passado a manhã inteira empacotando o que considerei essencial. Roupas, seu computador, alguns livros, o resto, os troféus
caos de uma vida de ociosidade continuava trancado. Os olhos de Mateus seguiram meu gesto e se arregalaram. O entendimento do que estava acontecendo finalmente o atingiu, não como uma onda, mas como um tsunami. A cor sumiu de seu rosto. Ele olhou das malas para mim e de mim para as malas, como se tentasse conectar os pontos de uma realidade impossível. O que é isso? Ele sussurrou, a arrogância desaparecendo de sua voz, substituída por um fio de medo. Isso, eu disse me levantando pela primeira vez, sentindo uma força em minhas pernas que não sentia há anos. É o começo da sua vida adulta. Eu te dei tudo o que eu podia, Mateus. Amor, apoio, meu tempo, meu dinheiro, tudo. E você pegou tudo e me devolveu um vazio. Você me transformou em um caixa eletrônico com memórias, um serviço de quarto que nunca fecha. Hoje, o serviço acabou. Ele deu um passo em minha direção, as mãos levantadas em um gesto de súplica. Mãe, por favor, não faz isso. Onde eu vou ficar? Eu não tenho para onde ir. A pena, aquela velha e traiçoeira amiga, tentou se insinuar em meu coração. Eu a senti cutucando minhas costelas, me lembrando do bebê que segurei nos braços, do menino que ajudei com a lição de casa. Mas então, eu me lembrei das noites em que chorei em silêncio, depois que ele gritou comigo por dinheiro. Lembrei-me dos meus remédios que deixei de comprar para pagar uma dívida dele. Lembrei-me da solidão que sentia mesmo com ele morando sob o mesmo teto. Você é um homem de quase 30 anos, Mateus. Você vai encontrar um lugar. Você tem amigos, aqueles com quem almoçou hoje e não pôde pagar. Talvez um deles possa te ajudar. Você tem um diploma que nunca usou. Talvez seja a hora de tirar a poeira dele. Mas eu não tenho dinheiro. Você cortou tudo, ele disse, a voz subindo para um tom agudo de desespero. Exato. Você não tem o meu dinheiro. É hora de você descobrir como ganhar o seu. Eu respondi, caminhando até a porta e a abrindo. O ar fresco do corredor entrou, como se a própria casa estivesse exalando alívio. Você tem uma semana para encontrar alguém para buscar o resto das suas coisas. Depois disso, vou doar tudo. As malas estão aí. Você pode ir agora. Ele ficou parado, petrificado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. A mãe que ele conhecia, a mulher fraca e permissiva que ele havia moldado para atender às suas necessidades, estava morta. Em seu lugar estava Adriana, apenas Adriana, uma mulher com as mãos marcadas pelo tempo, mas com a espinha dorsal intacta. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eram lágrimas de autocomiseração, não de arrependimento. Eu as conhecia bem. Eram as mesmas lágrimas que ele usava para conseguir o que queria desde criança. Mas, pela primeira vez, elas não tiveram efeito. Eram como água batendo em uma rocha. Ele finalmente se moveu, pegando as malas com gestos bruscos e raivosos. Arrastou-as até a porta, parando no batente para um último olhar. Seus olhos estavam cheios de ódio. Você vai se arrepender disso. Ele cuspiu as palavras. Não, meu filho, eu disse suavemente. A palavra filho, soando estranha e distante. Eu já me arrependi por tempo demais de não ter feito isso antes. Ele saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com uma força que fez os quadros na parede tremerem. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. Não era o silêncio tenso de antes, carregado de ressentimento não dito. Era um silêncio limpo, vazio, um espaço em branco esperando para ser preenchido. Eu caminhei lentamente pela minha sala. Toquei a superfície da minha mesa de centro, livre da desordem que ele sempre deixava. Olhei para a minha poltrona, que agora era só minha. Fui até a cozinha e vi a louça limpa na pia, exatamente como eu havia deixado. Pela primeira vez em anos, meu lar era meu de verdade. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Não era de tristeza, nem de alegria. Era de alívio. A dor da amputação era real, mas a gangrena que ameaçava consumir minha vida inteira havia sido removida. Eu sabia que o caminho pela frente seria solitário, mas seria uma solidão escolhida, uma solidão pacífica, muito diferente da solidão acompanhada que eu vivia. Naquela noite, eu dormi profundamente, sem o sobressalto de esperar pela sua chegada de madrugada. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e preparei uma única xícara de café. Sentei-me à mesa e fiz algo que não fazia há muito tempo. Planejei o meu dia, apenas o meu. Pensei em visitar um museu, em voltar a caminhar no parque, em ligar para uma velha amiga, Sônia, com quem perdi o contato porque sempre estava ocupada resolvendo os problemas de Mateus. Minha vingança não foi um ato explosivo de raiva, foi um ato silencioso de autopreservação. Não foi sobre destruí-lo, mas sobre me reconstruir. Eu lhe dei a vida uma vez, e ele a desperdiçou.
pensou. Agora, eu estava me dando a vida de volta. E esta, eu não permitiria que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me tirasse novamente. A lição mais dura que uma mãe pode ensinar é a da ausência. E eu esperava, em algum lugar no fundo do meu coração ferido, que ele finalmente a aprendesse. Os dias que se seguiram foram uma tapeçaria tecida com fios de silêncio e redescoberta. A princípio, o silêncio era tão denso que parecia ter peso e forma, ocupando o espaço que Mateus antes preenchia com seu barulho, suas exigências e sua simples presença. Eu me pegava esperando o som da chave na porta, o baque da mochila no chão, e meu corpo se encolhia por instinto, preparando-se para um impacto que não vinha mais. Levei 3 dias para parar de cozinhar para 2. Na primeira noite, fiz o jantar por hábito, e olhei para o prato extra na mesa com uma sensação de vazio. Não era tristeza, era o fantasma de um costume. Comi minha porção, guardei a outra e, na manhã seguinte, joguei fora. Foi um pequeno ato de libertação, um reconhecimento de que minha vida agora tinha novas medidas. Decidi finalmente ligar para Sônia. O telefone pareceu pesar uma tonelada na minha mão. Nós éramos amigas desde a juventude. Compartilhamos segredos e sonhos, costurando lado a lado por anos. Mas a vida que Mateus me impôs havia criado uma distância entre nós. Eu estava sempre cansada, sempre sem dinheiro, sempre com uma crise para resolver. Tinha vergonha de admitir a ela a extensão do problema. Quando ela atendeu, sua voz era a mesma, calorosa e sem julgamentos. Adriana, que surpresa boa! Pensei que você tinha me esquecido, ela disse com um tom de brincadeira que escondia uma ponta de verdade. Nunca, Sônia. A vida é que me esqueceu um pouco, respondi, e as palavras saíram com mais facilidade do que eu esperava. Contei tudo, do cartão cancelado à fechadura trocada, das malas na porta ao silêncio que se seguiu. Eu esperava um choque, talvez até uma crítica sutil por ter demorado tanto. Em vez disso, ouvi um longo suspiro do outro lado da linha. Finalmente, amiga, disse Sônia, e em suas palavras havia um oceano de alívio. Eu via o que estava acontecendo, mas nunca soube como te falar sem parecer que estava me metendo. Você fez a coisa certa, a mais difícil, mas a única certa. Por você. A validação dela foi como um bálsamo. Conversamos por mais de 1 hora, sobre tudo e sobre nada. Sobre os velhos tempos, sobre os filhos dela que já eram casados e independentes, sobre um novo tipo de linha que ela estava usando em seus bordados. Quando desliguei, eu me sentia mais leve. A solidão escolhida era de fato muito diferente da solidão imposta. Mateus não demorou a tentar furar minha nova paz. Começou com mensagens de texto. A primeira era pura raiva, cheia de acusações e palavras duras que me fizeram prender a respiração. A segunda era mais calculada, falando sobre como eu estava sendo cruel, sobre como uma mãe não deveria fazer aquilo. A terceira apelava para a culpa, mencionando o aniversário de morte do pai dele, dizendo que ele ficaria decepcionado comigo. Eu li cada uma delas, sentindo as pontadas familiares de dor e obrigação. O velho eu teria respondido, teria tentado me justificar, teria acabado cedendo. Mas o novo eu, a Adriana que estava sentada na sua própria poltrona, em sua própria casa silenciosa, apenas olhou para as mensagens, respirou fundo e as apagou. Todas elas, sem resposta. Ele então começou a ligar. O telefone tocava, e o nome dele piscava na tela. Nas primeiras vezes, meu coração acelerava. Eu deixava tocar até cair na caixa postal. Depois de um tempo, o som se tornou apenas um ruído de fundo, um lembrete do passado que eu estava ativamente deixando para trás. Eu não o bloqueei. Era importante para mim que a escolha de não atender fosse minha, a cada toque. A cada dia. Era um exercício de fortalecimento da minha vontade. No final da semana, o prazo que eu havia dado para ele buscar o resto das coisas estava se esgotando. Uma parte de mim, a mãe tola e esperançosa, imaginou que ele chegaria com um pedido de desculpas, com os olhos claros de arrependimento. Outra parte, a realista que estava finalmente no controle, sabia que isso não aconteceria. Eu passei o dia ansiosa, limpando a casa, arrumando coisas que já estavam arrumadas, apenas para manter as mãos e a mente ocupadas. Às 5 da tarde, a campainha tocou. Não era o toque agressivo dele, mas um toque curto e hesitante. Olhei pelo olho mágico e meu estômago gelou. Era ele, mas não estava sozinho. Ao seu lado, estava uma moça que eu nunca tinha visto, uma jovem de aparência gentil chamada Clara. Ela segurava a mão dele e ele olhava para o chão como um menino pego em flagrante. A presença dela mudava tudo. Ele não podia gritar, não podia fazer seu teatro habitual. Ele tinha uma plateia. Abri a porta. Não disse nada, apenas dei um passo para o lado, permitindo que entrassem. Mãe, essa é a Clara, ele murmurou, sem me olhar nos olhos. Viemos buscar o resto das minhas coisas. A moça, Clara, me deu um sorriso tímido e triste. É um prazer
prazer conhecê-la, senhora Adriana. Sua voz era suave. Eu me perguntei o que Mateus havia contado a ela. Provavelmente uma versão distorcida, onde ele era a vítima de uma mãe descontrolada. O prazer é meu, respondi, minha voz neutra. Apontei para o corredor. O quarto está trancado, mas as caixas estão na sala. Eu empacotei o que achei que você iria querer. Se houver mais alguma coisa, me diga e eu pego. A humilhação no rosto de Mateus era visível. Ter que pedir permissão para pegar seus próprios pertences na frente da namorada era um golpe mais forte do que qualquer grito meu teria sido. Ele e Clara começaram a carregar as caixas e sacolas que eu havia deixado prontas. Trabalharam em silêncio, um silêncio pesado e constrangedor. Eu permaneci na minha poltrona, observando. Eu não era mais uma participante do seu drama, era uma espectadora. Ele me lançava olhares furtivos, esperando uma reação, uma lágrima, um sinal de fraqueza. Não dei a ele essa satisfação. Quando terminaram de carregar tudo para o corredor do prédio, ele parou na porta. Clara já estava lá fora, dando-lhe espaço. É isso então? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. É isso, Mateus, confirmei. Ele finalmente me olhou. Havia raiva em seus olhos, mas também havia algo mais, algo que se parecia com medo. O medo de quem percebe que a rede de segurança foi permanentemente removida. Você não vai nem perguntar onde eu estou ficando? Eu sei que você tem um lugar para ficar, senão não estaria aqui com a Clara. Você é um homem adulto. Você se vira. Respondi com calma. Ele balançou a cabeça, uma risada amarga escapando de seus lábios. Você realmente mudou. Não, eu corrigi, com a mesma firmeza. Eu voltei a ser quem eu era antes de você me fazer esquecer. O que você achou da minha decisão de bloquear o cartão do Mateus? Compartilhe nos comentários se você já passou por uma situação parecida e como lidou com ela. Sua experiência pode inspirar outras mães. Ele não disse mais nada. Apenas se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. O clique da fechadura foi, desta vez, um som de conclusão. O fim de um livro longo e cansativo. No dia seguinte, liguei para uma instituição de caridade. 2 homens vieram com um pequeno caminhão e levaram a cama de solteiro, a escrivaninha velha e as prateleiras cheias de jogos e objetos que ele deixou para trás. Enquanto eles esvaziavam o quarto, eu senti uma pontada de dor. Eram memórias sendo carregadas para fora da minha casa. Mas, quando eles saíram e fecharam a porta daquele quarto agora vazio, o que ficou foi uma sensação de paz. O espaço não estava mais vazio, estava aberto. Aberto para novas possibilidades. Naquela tarde, peguei meus tecidos e minha velha máquina de costura. Levei tudo para o quarto agora vago e comecei a arrumar meu novo ateliê. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Eu tinha planos. Queria fazer pequenas peças para vender em uma feira de artesanato local. Queria ensinar costura para crianças no centro comunitário do bairro. Queria viajar para uma cidade vizinha para visitar um museu de tecidos sobre o qual Sônia havia me falado. Minha vida, que por tanto tempo girou em torno de um sol negro que sugava toda a minha luz, agora tinha seu próprio centro. Eu. A vingança, no fim, não foi sobre a punição dele, mas sobre a minha libertação. Eu não sabia se Mateus aprenderia a lição. Eu não sabia se ele se tornaria um homem responsável ou se apenas encontraria outra pessoa para explorar. E pela primeira vez, eu percebi que isso não importava. A história dele não era mais a minha para escrever ou consertar. Eu tinha a minha própria. E a agulha estava na minha mão, pronta para costurar o primeiro ponto de um futuro que, finalmente, me pertencia. O cheiro de poeira e de madeira velha foi substituído gradualmente pelo aroma familiar dos meus tecidos. Linhas coloridas, pedaços de feltro e algodão agora ocupavam as prateleiras onde antes ficavam os jogos e a desordem de Mateus. Cada objeto que eu colocava naquele quarto era uma afirmação, um tijolo a mais na construção da minha nova vida. Meu ateliê não era grande nem luxuoso, mas era um reino. Um reino onde as únicas regras eram as minhas, e a única pessoa a quem eu devia satisfações era eu mesma. Nas primeiras semanas, a liberdade era quase assustadora. Eu acordava e o silêncio da casa era um campo aberto, sem as minas terrestres das crises de Mateus. Eu podia tomar meu café lendo um livro, sem ser interrompida por um pedido urgente de dinheiro ou uma reclamação sobre algo que eu não fiz. Sônia se tornou meu porto seguro nesse novo oceano. Ela me ligava todos os dias no começo, só para saber como eu estava. Logo, as ligações se transformaram em encontros. Íamos a um café no centro, um lugar simples com mesas na calçada,
onde podíamos conversar por horas. Ela me ouvia falar sobre meus medos, sobre a culpa que às vezes tentava me visitar nas madrugadas e nunca me julgava. Você está de luto, Adriana, ela me disse um dia, enquanto mexia seu chá. Você não perdeu um filho, mas a ideia de filho que você carregou por 30 anos é uma perda real. Permita-se sentir, mas não permita que isso te afogue. As palavras dela eram um colete salva-vidas. Com sua ajuda, aprendi a nadar naquelas águas turbulentas. Comecei a vender minhas primeiras criações, pequenas bolsas e panos de prato bordados, em uma feira de artesanato que acontecia aos sábados na praça principal. O dinheiro que eu ganhava era pouco, mas era meu. Cada nota tinha o peso do meu esforço, da minha criatividade, e não o gosto amargo do sacrifício. Eu me sentia viva de uma forma que não me sentia há décadas. A paz, no entanto, é um tecido delicado, e eu sabia que Mateus tentaria rasgá-lo novamente. Cerca de 2 meses depois que ele saiu, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Por um instante, pensei em ignorar, mas algo me fez atender. A voz do outro lado não era a dele. Era uma voz feminina, suave e hesitante. Senhora Adriana? É a Clara. Meu coração deu um salto. Fiquei em silêncio, esperando. Desculpe incomodar. Eu não sabia para quem ligar. O Mateus, ele não está bem. Senti o velho alarme disparar dentro de mim. O instinto de mãe que corre para apagar incêndios. Mas a nova Adriana, a mulher que aprendeu a se proteger, permaneceu quieta, forçando-se a ouvir sem se desesperar. Clara continuou, a voz embargada. Ele conseguiu um emprego, mas o perdeu na semana passada. O dono do apartamento onde estamos nos deu um aviso. Temos até o final do mês para pagar o aluguel ou teremos que sair. Eu estou trabalhando, mas não ganho o suficiente para cobrir tudo. Ele está desesperado. Não come direito, não sai do quarto. Eu estou com medo. Ontem, a história era perfeitamente construída para atingir todos os meus pontos fracos. A imagem do meu filho passando fome, desabrigado, era uma arma poderosa, mas eu já tinha sido alvo daquela arma muitas vezes. E o que você quer que eu faça, Clara? Perguntei, minha voz soando mais fria do que eu pretendia. Eu só pensei que talvez a senhora pudesse ajudar. Não por ele, mas por mim. Só um pouco de dinheiro para o aluguel, até ele encontrar outra coisa. Eu juro que te devolvo cada centavo. A súplica dela era genuína, eu podia sentir. Ela era apenas mais uma pessoa arrastada para o furacão de irresponsabilidade de Mateus. E por um momento, senti uma imensa pena dela. Mas a pena não podia mais ser o meu guia. Clara, eu sinto muito que você esteja passando por isso. De verdade. Comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas eu não posso ajudar. Não se trata do dinheiro. Trata-se de um ciclo que eu precisei quebrar para sobreviver. Se eu ajudar agora, nada vai mudar. Mateus nunca aprenderá a se sustentar enquanto souber que existe uma rede de segurança. Mas ele vai acabar na rua. Ela chorou do outro lado da linha. Talvez, respondi, e a palavra pesou na minha língua. Ou talvez, chegar ao fundo do poço seja a única coisa que o fará querer sair de lá. Eu passei 30 anos impedindo que ele caísse, e tudo o que consegui foi cavar um poço mais fundo para nós dois. Eu não vou mais fazer isso. Sinto muito, mas minha resposta é não. Houve um longo silêncio, preenchido apenas pelo som da sua respiração. Quando ela falou novamente, sua voz era diferente, resignada. Eu entendo. Acho que, no fundo, eu já sabia a resposta. Desligamos logo depois. Minhas mãos tremiam. A decisão tinha sido a correta, mas isso não a tornava fácil. A imagem dele na rua me assombrava. Naquela noite, mal dormi. A velha Adriana e a nova travaram uma batalha dentro de mim. Mas, ao amanhecer, a nova Adriana havia vencido. Eu não era uma mãe cruel. Eu era uma mãe que finalmente entendeu que o amor, às vezes, precisa ser duro para ser verdadeiro. Os meses seguintes se passaram sem mais notícias. O final do mês chegou e passou, e eu não soube o que aconteceu com eles. Lutei contra o impulso de tentar descobrir. Parte do processo de deixá-lo ir era aceitar que eu não tinha mais o controle, nem o direito de saber sobre a vida dele. Eu precisava focar na minha. Minha pequena barraca na feira de artesanato estava se tornando popular. As pessoas gostavam do meu trabalho, da atenção aos detalhes. Fiz novas amizades entre os outros artesãos, pessoas como eu, que encontravam alegria em criar coisas com as próprias mãos. Um dia, um senhor chamado Roberto, que vendia pequenas esculturas de madeira, me convidou para tomar um café. Foi estranho e maravilhoso. Eu,
Adriana, uma mulher que se via apenas como mãe e costureira, estava sendo vista como mulher. Não aconteceu nada demais, apenas uma conversa agradável, mas foi o suficiente para me lembrar que existiam outras versões de mim mesma que eu ainda não tinha explorado. A vida estava se abrindo, cheia de cores e texturas novas, como um tecido que eu nunca tinha usado antes. Um dia, cerca de 1 ano depois de tudo, eu estava no centro da cidade, comprando um tipo especial de linha. Enquanto saía da loja, olhei para o outro lado da rua e o vi, Matheus. Ele estava saindo de um prédio comercial, carregando uma caixa de ferramentas. Vestia um uniforme simples, com o nome de uma empresa de manutenção. Estava mais magro, o rosto mais marcado pelo cansaço, mas havia algo diferente em sua postura. Ele não andava mais com aquela arrogância de quem é dono do mundo. Ele andava como um homem que trabalha, um homem que carrega seu próprio peso. Clara veio ao seu encontro, trazendo 2 sanduíches embrulhados em papel. Ela lhe deu um beijo rápido e eles se sentaram em um banco de praça para almoçar. Eles não me viram. Fiquei parada, escondida pela multidão, apenas observando. Eles comeram em silêncio, como um casal que compartilha o cansaço do dia. Não havia risadas, mas também não havia tensão. Havia uma normalidade, uma rotina. Ele parecia um adulto. Uma onda de emoções complexas me atingiu. Havia o alívio profundo de vê-lo de pé, trabalhando, sobrevivendo sem mim. Havia uma pontada de tristeza pela distância intransponível entre nós. E havia, acima de tudo, uma sensação de paz. A minha vingança, o ato que pareceu tão drástico e final, não o havia destruído. Pelo contrário, ao remover a muleta que eu representava, eu o forcei a aprender a andar com as próprias pernas. A lição mais dura que eu lhe dei foi, no fim das contas, o maior presente. Ele não se tornou o homem dos meus sonhos, o executivo bem-sucedido que eu um dia imaginei. Ele se tornou apenas um homem comum que almoçava um sanduíche em um banco de praça. E isso era mais do que suficiente. Era real. Virei as costas e fui embora sem que eles me vissem. Não havia mais nada a ser dito ou feito. O nó que nos prendia em um ciclo de dependência e ressentimento havia sido finalmente desatado. Ao chegar em casa, entrei no meu ateliê. O sol da tarde iluminava o ambiente, fazendo as cores dos tecidos vibrarem. Sentei-me em frente à minha máquina de costura, não para trabalhar, mas apenas para sentir aquele espaço. Olhei para as minhas mãos, calejadas e marcadas, e pela primeira vez em muito tempo, não vi nelas os sinais de uma vida de sacrifício. Vi as mãos de uma criadora, de uma sobrevivente, de uma mulher que teve a coragem de cortar o fio que aprendia, para poder costurar sua própria felicidade. Eu não sabia se Matheus algum dia me perdoaria, e percebi que não importava. O perdão que eu precisava era o meu próprio, e eu já o tinha concedido. Minha vingança não foi uma tempestade que destruiu tudo em seu caminho. Foi uma chuva calma e persistente que lavou a terra, permitindo que algo novo, e finalmente saudável, pudesse crescer. E eu estava pronta para florescer. Aquele encontro casual, onde fui apenas uma espectadora anônima da nova vida dele, marcou o verdadeiro fim da minha dor. Caminhei para casa sentindo o peso de anos finalmente se dissipar dos meus ombros. Não era alegria, era algo mais profundo e sereno. Aceitação. Eu tinha feito a coisa certa. A prova estava ali, em um sanduíche simples dividido em um banco de praça. Meu ato de aparente crueldade tinha sido, na verdade, um ato de fé. A fé de que, sem minhas muletas, meu filho finalmente aprenderia a força de suas próprias pernas. A partir daquele dia, a imagem de Matheus que guardei na mente não era mais a do jovem raivoso arrastando malas para fora da minha casa, mas a do homem cansado dividindo o almoço com a mulher que amava. E isso me bastava. Minha amizade com Roberto floresceu de forma natural, como uma das minhas plantas que finalmente recebia sol suficiente. Nossos encontros para o café depois da feira de artesanato se tornaram um ritual. Ele era um homem gentil, de poucas palavras, mas com um olhar que compreendia muito. Suas mãos, assim como as minhas, eram marcadas pelo trabalho, mas em vez de agulhas e linhas, eram talhadas pela madeira. Ele falava sobre os diferentes tipos de árvores com a mesma paixão que eu falava sobre tecidos. Um dia, ele me trouxe uma pequena caixa de madeira que ele mesmo fez, perfeitamente lixada, com um encaixe preciso, para suas linhas mais especiais, ele disse sem jeito. Dentro daquela caixa, eu vi o respeito que nunca recebi de Matheus. Roberto não queria nada de mim, ele simplesmente gostava da minha companhia. Ele via a Adriana, a mulher, a artesã, a amiga. O papel de mãe não entrava na nossa equação, e isso era libertador. Começamos a fazer outras coisas juntos, passeios no parque, visitas a museus de arte, jantares simples em pequenos restaurantes onde a comida era honesta
e a conversa era boa. Eu me pegava rindo, um som que parecia enferrujado no começo, mas que aos poucos foi se soltando, genuíno e claro. Eu estava redescobrindo partes de mim que achei que estivessem perdidas para sempre. 3 anos se passaram. 3 anos de uma paz que eu nunca imaginei ser possível. Meu pequeno negócio na feira cresceu. Eu já tinha clientes fixos e até recebia encomendas. Meu ateliê era meu santuário, o lugar onde eu não só costurava tecidos, mas também remendava minha própria alma. O quarto vazio que antes simbolizava uma perda, agora era o epicentro da minha nova vida, cheio de cor, criatividade e propósito. Sônia e eu continuávamos inseparáveis, e ela se alegrava genuinamente com cada pequena vitória minha. A vida era boa, simples, tranquila, mas inteiramente minha. Numa terça-feira chuvosa, o telefone tocou. Eu estava no meio de um bordado delicado e atendi sem olhar o número, com o aparelho pressionado entre o ombro e a orelha. Alô? Eu disse. Houve um silêncio do outro lado, tão longo que pensei em desligar. Então, uma voz falou. Uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar, mas que soava diferente. Mais baixa, mais grave, sem a antiga arrogância. Mãe, sou eu, Mateus. Meu coração parou por um segundo. A agulha em minha mão ficou suspensa sobre o tecido. Fazia 3 anos que eu não ouvia a voz dele. 3 anos de silêncio absoluto. Mateus, respondi, minha própria voz saindo como um sussurro. Sentei-me devagar, sentindo uma tremedeira começar nas minhas pernas. Aconteceu alguma coisa? Sim, ele disse, e a palavra veio carregada de um cansaço que parecia ter séculos. Eu não sabia para quem ligar. Não quero seu dinheiro, mãe. Juro, eu só não sei o que fazer. A antiga Adriana teria se derretido com aquelas palavras, mas a nova Adriana esperou, quieta, ouvindo. É a Clara, ele continuou, a voz falhando. Ela está doente, muito doente. Os médicos descobriram algo no pulmão dela. Ela precisa de uma cirurgia, um tratamento que o nosso seguro de saúde não cobre totalmente. Já vendemos o carro, usamos todas as nossas economias, mas ainda falta muito. E eu estou com medo. O silêncio na minha sala era quebrado apenas pelo som da chuva batendo na janela. A imagem de Clara, a moça de sorriso tímido que o ajudou a carregar as caixas para fora da minha casa, veio à minha mente. Ela era uma vítima inocente em toda a minha história com Mateus. E agora ela estava doente. Onde vocês estão? Perguntei, a voz firme, prática. Ele me disse o nome do hospital público no centro da cidade. Um lugar que eu conhecia, grande e sempre lotado. Eu estou indo para aí, eu disse. Não houve promessas, não houve garantias, apenas a declaração de um fato. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o bordado inacabado em meu colo. A paz que eu construí com tanto cuidado parecia de repente frágil, como um castelo de areia diante de uma maré que subia. Liguei para Sônia, minha voz tremendo enquanto contava a ela. O que eu faço, Sônia? Se eu ajudar, será que tudo volta a ser como antes? Sua resposta foi, como sempre, a âncora que eu precisava. Você não é mais a mesma pessoa, Adriana. E pelo que parece, ele também não é. Você não vai lá para salvá-lo. Você vai lá como uma mãe iria ver o filho e a nora em um momento difícil. Ouça, observe. E então decida o que a nova Adriana faria, não a antiga. Quando cheguei ao hospital, o cheiro de desinfetante e a visão dos corredores lotados me trouxeram uma sensação de angústia. Encontrei Mateus sentado em uma cadeira de plástico em uma sala de espera. Ele estava mais velho do que os 3 anos que se passaram. Havia linhas de preocupação em sua testa que não existiam antes. Seus olhos estavam fundos e cansados. Quando ele me viu, levantou-se devagar. Não houve abraço. A distância entre nós era grande demais para ser cruzada tão facilmente. Ficamos nos olhando por um momento, 2 estranhos que compartilhavam um passado doloroso. Obrigado por vir, ele disse. A voz rouca. Ela está dormindo. O médico deu um calmante. Ele me guiou até o quarto. Clara estava deitada na cama, pálida e visivelmente mais magra. Mesmo dormindo, seu rosto mostrava sinais de dor. Senti uma pontada no coração, uma dor que não era por Mateus, mas por ela. Uma jovem mulher lutando pela vida. Fiquei ali, em silêncio, apenas observando. Mateus se sentou ao lado da cama e segurou a mão dela com uma delicadeza que eu nunca tinha visto nele. Ele não estava atuando. Aquele era o amor real, o desespero real. Saímos para o corredor para conversar. Ele me mostrou os documentos dos médicos, os orçamentos da cirurgia e do tratamento. Ele me explicou tudo com uma clareza que me surpreendeu. Ele tinha pesquisado, tinha falado com assistentes sociais, tinha tentado todas as opções. Ele não estava me apresentando um problema para que eu resolvesse. Ele estava compartilhando o peso de uma situação que era maior do que ele. Eu consigo um empréstimo no banco, ele disse, olhando para os papéis em suas mãos.
Mateus, mas os juros são muito altos. Vai levar uma vida para pagar. Eu vou fazer isso se for preciso. Eu só liguei para você porque eu acho que eu só precisava dizer isso para minha mãe. Naquele momento, eu entendi. A lição tinha sido aprendida. Ele não me via mais como um caixa eletrônico. Ele me via como sua mãe, alguém a quem ele podia recorrer em seu momento de maior vulnerabilidade. Não por obrigação, mas por um laço que, apesar de tudo, ainda existia. Olhei para o meu filho, o homem que ele havia se tornado, e tomei minha decisão, a decisão da nova Adriana. Eu não vou te dar o dinheiro, Mateus, eu disse, e vi um lampejo de decepção em seus olhos, rapidamente substituído por resignação. Ele apenas acenou com a cabeça, como se já esperasse por isso. Mas, continuei, eu vou te emprestar. Vamos fazer um contrato como o banco faria, com parcelas que você possa pagar, sem juros absurdos. Você vai me devolver cada centavo. Não porque eu precise do dinheiro, mas porque você precisa saber que consegue fazer isso. Você precisa continuar de pé por conta própria. Mesmo com a minha ajuda, lágrimas encheram os olhos dele. Pela primeira vez, não eram lágrimas de autopiedade ou manipulação. Eram lágrimas de gratidão. Sério? Ele sussurrou. Sim, eu confirmei. Mas a minha condição é que você me deixe ajudar de outras formas também. Eu posso trazer comida para você aqui no hospital. Posso ficar com a Clara por algumas horas para você descansar. Eu posso ajudar. Não como sua salvadora, mas como sua mãe. Ele não conseguiu falar. Apenas balançou a cabeça afirmativamente, cobrindo o rosto com as mãos. Eu estendi minha mão e, pela primeira vez em anos, toquei seu ombro. Foi um gesto pequeno, mas pareceu mover montanhas dentro de nós dois. Nos meses que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Eu transferi o dinheiro necessário diretamente para o hospital. Mateus assinou um documento simples que redigi, prometendo me pagar em parcelas mensais assim que a poeira baixasse. Ele nunca falhou um pagamento. Eu ia ao hospital quase todos os dias. Levava sopa, conversava com Clara quando ela estava acordada, e muitas vezes apenas sentava em silêncio no quarto, costurando. Minha presença sendo um conforto silencioso. Mateus e eu conversávamos, não sobre o passado. Falávamos sobre o tratamento de Clara, sobre o trabalho dele, sobre as pequenas coisas do dia a dia. Estávamos cuidadosamente construindo uma nova ponte sobre o abismo que nos separou. A cirurgia de Clara foi um sucesso. A recuperação foi longa e difícil, mas ela era forte. 6 meses depois, ela finalmente teve alta. Mateus a levou para o pequeno apartamento deles e eu os ajudei na mudança. Enquanto arrumava a cozinha, vi um pequeno quadro na parede. Era uma foto deles, sorrindo, tirada na praia. Eles pareciam felizes, cansados, mas felizes. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, sentei-me no meu ateliê. O silêncio era o mesmo de sempre, mas não era mais um silêncio de ausência. Era um silêncio de plenitude. Minha vingança, que começou com o clique de um cartão cancelado, havia se transformado em algo que eu nunca poderia prever. Não destruiu meu filho. Pelo contrário, o forjou. E não me endureceu. Me libertou. Eu percebi que a maior lição não foi a que eu ensinei a ele, mas a que eu mesma aprendi. O amor de mãe não é sobre sacrifício sem fim. É sobre ter a sabedoria de saber quando segurar a mão e a coragem de saber quando soltar. Eu o soltei e ele aprendeu a voar. E agora, quando ele precisou, eu pude oferecer um lugar seguro para ele pousar, sem quebrar minhas próprias asas no processo. Peguei um novo pedaço de tecido, um azul sereno como o céu depois da tempestade, e comecei a costurar. Eu tinha a minha vida e ele tinha a dele. E finalmente, havia espaço para as duas. A vida se acomodou em uma melodia suave depois da tempestade. Os pagamentos de Mateus entravam na minha conta todo início de mês, pontualmente, sem que eu precisasse cobrar. Eram mais do que uma devolução de dinheiro. Eram provas mensais de sua responsabilidade, pequenos relatórios de progresso que chegavam sem palavras. Clara se recuperou bem. Às vezes, ela me mandava uma mensagem curta, uma foto de uma flor que comprou para o apartamento deles, um agradecimento por uma receita de sopa que eu havia lhe passado. Eram gestos pequenos, mas que mantinham uma linha de comunicação aberta. Uma linha que não era pesada com as correntes do passado. Minha vida, por outro lado, florescia em cores que eu não sabia que existiam. Roberto e eu nos tornamos uma presença constante, um na vida do outro. Nossos encontros não eram mais apenas os cafés depois da feira. Eram jantares durante a semana, passeios de mãos dadas pelo parque aos domingos, tardes de silêncio confortável no meu ateliê, onde ele lixava um pedaço de madeira
cadeira enquanto eu costurava. Ele nunca me pressionou a falar sobre Mateus. Ele simplesmente aceitou que eu tinha um passado, assim como ele tinha o dele, e se concentrou no presente que estávamos construindo juntos. Uma noite, estávamos jantando em um pequeno restaurante, um lugar tranquilo, com poucas mesas. Roberto me contava sobre um novo tipo de madeira com que estava trabalhando, e eu me peguei sorrindo, não apenas pelo que ele dizia, mas pela simplicidade daquele momento, pela paz. Você parece feliz, Adriana, ele disse, parando de falar para me observar. Eu sou feliz, respondi, e a verdade daquelas palavras me aqueceu por dentro. Eu precisei desmanchar a minha vida inteira para poder costurá-la de novo, do jeito certo. E agora ela me serve bem. Ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha. Suas mãos eram quentes e fortes, e nelas eu encontrei um tipo de segurança que não vinha da obrigação ou do sacrifício, mas da escolha mútua. Naquela noite, quando ele me deixou em casa, me deu um beijo suave. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de carinho profundo. Um beijo que dizia: estou aqui. E pela primeira vez em décadas, eu senti que não estava sozinha. Não por necessidade, mas por vontade. Cerca de 1 ano após a cirurgia de Clara, recebi um convite inesperado. Era Mateus, por telefone. Sua voz era firme, mas havia um tom de nervosismo nela. Mãe, eu e a Clara queríamos saber se você e o Roberto gostariam de vir jantar aqui em casa no sábado. Fiquei em silêncio por um instante, processando o pedido. Jantar na casa dele. O convite era um marco, uma inversão completa dos papéis que desempenhamos por toda a vida. Ele não estava vindo até mim para ser servido. Ele estava me convidando para o seu espaço, para o seu lar. Claro, Mateus, nós adoraríamos. Respondi, tentando manter minha voz calma, apesar da agitação que senti no peito. Quando contei a Roberto, ele apenas sorriu. Parece que seu filho finalmente cresceu, ele disse, e não havia julgamento em suas palavras, apenas observação. O sábado chegou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Roberto comprou uma garrafa de vinho e eu fiz uma torta simples de frutas, a mesma que eu fazia quando Mateus era criança. Enquanto nos arrumávamos, me olhei no espelho. Eu usava um vestido que eu mesma fiz, de um tecido azul escuro. Eu parecia serena. A mulher apavorada e exausta de anos atrás parecia uma pessoa de outra vida. O apartamento deles era pequeno, em um prédio simples em um bairro operário. Mas ao entrar, o que me impressionou foi a sensação de lar. Era arrumado, limpo, com plantas na janela e fotos deles na parede. Não havia luxo, mas havia cuidado. Havia dignidade. Clara nos recebeu com um abraço caloroso. Ela estava com uma aparência saudável, as bochechas coradas, os olhos brilhando. Seja bem-vinda, Adriana. E o senhor também, senhor Roberto, ela disse sorrindo. Por favor, apenas Roberto. Ele respondeu com sua gentileza habitual. Mateus saiu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Ele parecia nervoso, mas me deu um sorriso genuíno. Mãe, que bom que vieram. O jantar foi simples. Uma massa com molho caseiro que eles prepararam juntos. Conversamos sobre coisas normais. O trabalho de Mateus na empresa de manutenção, o novo emprego de Clara em um escritório, a feira de artesanato, os projetos de Roberto. Era uma conversa de adultos, de iguais. Eu não era a provedora, nem a salvadora. Eu era apenas Adriana, a mãe de Mateus, a amiga de Roberto, uma convidada na casa deles. E era maravilhoso. Depois do jantar, enquanto Clara e Roberto conversavam na pequena sala, Mateus me chamou para a varanda. Era um espaço minúsculo, com lugar apenas para 2 cadeiras. Sentamos lado a lado, olhando as luzes da cidade. Por um longo tempo, ficamos em silêncio. Eu nunca te agradeci direito. Ele começou, a voz baixa, sem me olhar, pela ajuda com a Clara. Você não precisava fazer aquilo. Depois de tudo, ela não tinha culpa de nada, Mateus. E você estava fazendo a coisa certa. Estava lutando por ela, respondi. Ele finalmente se virou para mim. Seus olhos estavam úmidos. Não é só por isso. Eu queria pedir desculpas. Não pelas coisas que eu fiz. Não só por isso, mas por quem eu era. Eu olho para trás agora e eu não reconheço aquele cara. Eu não sei como você aguentou por tanto tempo. A confissão pairou no ar entre nós. Não era uma tentativa de manipulação. Era um reconhecimento cru e doloroso. Eu não te via, mãe. Eu juro que não via. Eu olhava para você e só via o que você podia fazer por mim. Um caixa eletrônico, um porto seguro, uma garantia de que nada daria errado. Eu nunca parei para pensar em você, na Adriana. Aquelas palavras, a menção do meu nome, me atingiram
atingiram com uma força inesperada. Ele finalmente me via. Ele finalmente entendeu que por trás da figura da mãe existia uma mulher, uma pessoa com seus próprios sonhos, medos e limites. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas não era de dor, era de catarse. Aquele era o fim real de toda a raiva, de todo o ressentimento. Eu sei, meu filho, eu disse, a voz suave, mas aquele cara não existe mais, e eu também não sou mais a mesma mulher. Nós dois mudamos. Ele acenou, engolindo em seco. Eu sei, e eu sou grato por isso. Aquele dia, o dia em que você trocou a fechadura, foi o pior dia da minha vida, e foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você me salvou, mãe, não me dando tudo, mas me tirando tudo. Estendi minha mão e toquei a dele. Estava calejada, como a minha, mas com calos diferentes, calos de ferramentas, de trabalho duro. Você se salvou, Mateus, corrigi. Ficamos mais um pouco ali, em um silêncio que não era mais de tensão, mas de paz. Quando voltamos para a sala, Roberto e Clara nos olharam, e eu acho que eles entenderam que algo importante havia acontecido. Fomos embora pouco tempo depois. No caminho para casa, Roberto segurou minha mão. Você está bem? Ele perguntou. Estou ótima, respondi. E era verdade. Eu finalmente fechei o livro. A vingança que planejei com tanta frieza, o ato de trancar uma porta e cancelar um cartão, não tinha sido o ponto final. Tinha sido o prólogo. A história real foi escrita nos anos que se seguiram, nas pequenas escolhas, nos pagamentos mensais, na luta de Clara, na minha redescoberta do amor e, finalmente, naquele pedido de desculpas em uma pequena varanda. Na manhã seguinte, acordei sentindo uma leveza que eu nunca havia experimentado. Entrei no meu ateliê e o sol da manhã iluminava os tecidos coloridos. Sentei-me em frente à minha máquina, mas não para trabalhar. Olhei para as minhas mãos e pensei em tudo o que elas haviam feito. Criaram beleza para estranhos. Empacotaram as malas do meu filho, seguraram a mão de um novo amor e, o mais importante, tiveram a força de cortar os fios que me prendiam a uma vida de tristeza. Peguei um retalho de tecido branco, o mais puro que eu tinha. Com uma linha dourada, comecei a bordar. Não um desenho complexo, mas algo simples. Um pequeno sol com raios que se espalhavam em todas as direções. Não era para vender, nem para dar de presente. Era para mim. Um lembrete de que, mesmo depois da mais longa e escura das noites, o sol sempre volta a nascer. Minha vingança não foi uma história sobre punição, foi uma história sobre renascimento. Eu não apenas dei a vida ao meu filho uma vez. Com meu ato mais duro, eu dei a nós dois a chance de viver de verdade, separados, mas finalmente em paz. E essa foi a costura mais perfeita que eu já fiz. O pequeno sol dourado que bordei se tornou um amuleto silencioso no meu ateliê, uma testemunha constante da paz que eu havia conquistado. Os meses se transformaram em anos, e a vida encontrou um ritmo suave e previsível. Todo início de mês, o pagamento de Mateus entrava na minha conta, um lembrete discreto de sua nova responsabilidade. Eram mais do que dinheiro, eram tijolos com os quais ele reconstruía a confiança que havia demolido. Nossas conversas, antes raras, tornaram-se mais frequentes, mas nunca invasivas. Um telefonema rápido no domingo, uma pergunta sobre minha saúde, um comentário sobre o trabalho. Eram conversas leves, que flutuavam na superfície, mas por baixo delas, eu sentia a correnteza firme de um respeito recém-descoberto. Roberto se tornou parte da minha paisagem diária, tão natural quanto o cheiro de tecido novo no meu ateliê. Ele não tentava preencher os espaços vazios da minha vida. Ele simplesmente trazia sua própria luz e a compartilhava comigo. Construímos um mundo só nosso, feito de pequenas alegrias. O silêncio compartilhado enquanto líamos no sofá, o som de suas ferramentas trabalhando a madeira no quintal, enquanto minha máquina de costura zumbia lá dentro, e as longas caminhadas onde nossas mãos se encontravam e permaneciam unidas. Um gesto que dizia tudo sem precisar de palavras. Ele me ensinou que o amor não precisava ser um ato de sacrifício, mas sim um dueto tranquilo, onde cada um toca sua própria melodia, e juntas elas criam uma harmonia. Certa tarde, quase 2 anos depois daquele jantar de reconciliação, o interfone tocou. Era Mateus, com Clara ao seu lado. Uma visita não anunciada. Por um instante, o fantasma da antiga Adriana sentiu um calafrio, uma pontada de ansiedade. Mas a sensação se desfez tão rápido quanto veio. Eu os recebi com um sorriso genuíno. Eles pareciam bem, a solidez de um casal que enfrentou uma tempestade e saiu dela mais forte. Sentamos na sala, e eu lhes servi um chá. Havia uma
uma energia diferente no ar, uma excitação contida. Mãe, começou Mateus, trocando um olhar com Clara, que lhe deu um sorriso encorajador. Nós temos uma notícia muito boa. Ele pegou a mão de Clara e a colocou sobre a barriga dela, que ainda era plana sob o vestido simples. Nós vamos ter um bebê. O mundo pareceu parar por um segundo. Um bebê, um neto, uma nova vida brotando da terra que um dia foi tão árida e rachada. Meu coração deu um salto, uma mistura complexa de alegria pura e um pânico antigo, um eco distante dos anos de servidão, a imagem de noites sem dormir, de preocupações financeiras, de uma vida inteira colocada em pausa por causa de um filho, piscou na minha mente. Seria eu arrastada de volta para o olho do furacão? A alegria em seus rostos era tão radiante que eu sabia que minha resposta era crucial. Empurrei o medo para o fundo do meu ser e deixei a felicidade vir à tona. Isso é maravilhoso, eu disse, e a emoção na minha voz era verdadeira. Levantei-me e abracei Clara, depois Mateus. Um bebê, eu vou ser avó. As palavras soaram estranhas e maravilhosas na minha boca. Passamos a hora seguinte falando sobre isso. Os planos, os medos, os sonhos. Eles não estavam me pedindo nada. Estavam apenas compartilhando sua alegria, como um filho e uma nora deveriam fazer. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu fiquei sentada no meu ateliê por um longo tempo, a notícia ecoando no silêncio. Roberto chegou mais tarde e me encontrou ali, pensativa. Contei a ele. Ele ouviu com atenção, como sempre fazia, e quando terminei, ele simplesmente perguntou: "E como você se sente sobre isso?" "Feliz", respondi honestamente, e um pouco assustada. Eu não quero voltar a ser quem eu era, Roberto. Não quero que a minha vida seja engolida novamente. Eu amo esse bebê que nem nasceu ainda, mas eu também amo a vida que eu construí. Eu amo a nossa vida. Ele pegou minha mão, seus dedos calejados envolvendo os meus. Você não é mais aquela mulher, Adriana. A mulher que eu amo sabe dizer não. A mulher que eu amo sabe que seu valor não está no quanto ela se sacrifica. Você será uma avó maravilhosa, exatamente porque você não vai deixar de ser você mesma. Suas palavras eram a âncora que eu precisava. Ele estava certo. Eu não era mais a mesma. Eu tinha aprendido a costurar limites firmes em volta do meu coração, não para manter as pessoas de fora, mas para proteger o espaço que era meu por direito. Alguns dias depois, convidei Mateus e Clara para almoçar. Eu preparei uma refeição simples, e depois que comemos, respirei fundo e falei o que precisava ser dito. Não foi uma confrontação, foi uma declaração de amor, tanto por eles quanto por mim mesma. Eu estou mais feliz do que vocês podem imaginar com a chegada desse bebê, comecei, minha voz calma e firme. E eu quero que saibam que eu estarei aqui. Eu serei a melhor avó que eu puder ser. Vou costurar roupinhas, contar histórias e dar todo o amor do mundo a essa criança. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um. Mas eu também preciso que vocês saibam que eu tenho a minha vida agora. Eu tenho meu trabalho, meus amigos, eu tenho o Roberto. Eu não sou mais a sua rede de segurança. Eu ajudarei com o bebê sempre que puder, com prazer, mas não serei uma babá em tempo integral. Não abandonarei minha vida para cuidar da sua. Meu papel é ser avó, e eu farei isso com todo o meu coração. Mas o papel de pais é de vocês. O silêncio que se seguiu foi breve, mas pesado. Então, Mateus sorriu, um sorriso genuíno, livre de qualquer sombra de ressentimento. Mãe, é claro, nós nunca esperaríamos nada diferente. Nós não queremos a sua antiga vida de volta, tanto quanto você não a quer. Nós só queríamos compartilhar nossa felicidade. Queremos que você seja a avó, não a nossa funcionária. Clara estendeu a mão e tocou a minha. Nós damos conta, Adriana. Nós aprendemos a dar conta. Queremos você na nossa vida por escolha, não por obrigação. Naquele momento, eu soube. O ciclo estava quebrado. A lição não tinha sido apenas para ele, tinha sido para mim também. Eu aprendi a dar amor sem me anular. Os meses seguintes foram cheios de uma expectativa doce. Eu costurei pequenos macacões e um cobertor macio, cada ponto dado com um amor que era leve, não pesado. Mateus e Clara prepararam o pequeno quarto no apartamento deles, pintando as paredes e montando um berço que compraram com o próprio dinheiro. Eles eram uma equipe, um casal de verdade, se preparando para se tornar uma família. 9 meses depois, em uma manhã de outono, meu telefone tocou antes do sol nascer. Era Mateus. Sua voz estava embargada de uma emoção que eu nunca tinha ouvido antes. "Nasceu, mãe. É uma menina. Helena. Vocês podem vir ao hospital?" Quando Roberto e eu chegamos, encontramos Mateus no corredor. Seus olhos estavam vermelhos de choro e exaustão, mas ele tinha o maior sorriso que eu já vi em seu rosto. Ele nos abraçou com força. "Ela é perfeita", ele sussurrou. Entramos no quarto. Clara
agora estava na cama, cansada, mas radiante, e em seus braços, envolta em um lençol rosa, estava a pequena Helena. Ela era minúscula, com um tufo de cabelo escuro e os olhos bem fechados. Clara olhou para mim. Você quer segurá-la, Adriana? Com as mãos tremendo um pouco, eu peguei minha neta no colo. Ela era tão leve, tão frágil, e enquanto eu olhava para aquele rostinho sereno, uma onda de amor puro, sem amarras, sem condições, me inundou. Eu não via um fardo, eu não via uma obrigação, eu via uma promessa. A promessa de um novo começo, de um futuro que todos nós havíamos construído juntos, a partir dos escombros do passado. Olhei para Mateus, que observava a cena com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele não era mais o menino raivoso que me culpava por seus fracassos. Ele era um pai, um homem que olhava para sua filha com a mesma admiração e espanto que eu, um dia olhei para ele, e eu não era mais a mãe exausta, costurando a vida dos outros enquanto a minha se desfazia. Eu era uma mulher completa, com um amor que agora tinha espaço para crescer em novas e belas direções. Minha vingança, que começou com um ato de corte, de separação, havia, ironicamente, me levado ao momento mais profundo de conexão que eu já conheci. Ao cortar o fio podre que nos prendia, eu permiti que um novo fio, forte e dourado, fosse tecido entre nós. O fio do respeito, da responsabilidade e, finalmente, de um amor maduro. Segurando minha neta, eu soube que a costura estava finalmente completa, e era a obra mais bonita que minhas mãos já haviam criado. A tempestade passou, e agora contemplo um novo horizonte. Se a minha jornada te tocou, compartilhe para que outras mulheres encontrem a força para recomeçar.